Pessoa tá aqui de novo. Cruzeiro. Ela perdeu, né? Do Grêmio, porque se for ganhar, nem jogou, né? Perdeu de 3-0 na Arena do Grêmio. E não sei nem o que falar desse jogo. Pra começar, né? Igual eu falei, o time não entrou em campo. Eu vou passear, né? Parece. Sem ritmo, parecendo que comeu uma feijoada, muito cansado, sem ritmo. Parecendo que já tá com o campeonato normal, que tá com a vida ganha, que ainda tá ali perto da zona de rebaixamento. E o Grêmio que tá lá em cima correndo o jogo com sei lá, um sangue na veia. O Cruzeiro não. Em relação ao jogo, acho que é isso mesmo. Não tem falar que o time não jogou. Ninguém entendeu a substituição. De sair o Palácio, a gente entendeu. Mas da entrada do... agora fugiu o nome do... Vocês vão saber o que não tava jogando. E aí vai e coloca ele. Continua colocando Felipe Machado. Felizmente Vital também não jogou. O Lucas Silva tentando dar uma cadência, um ritmo melhor no jogo, mas não adianta ter o Wesley, o Vital, o Wesley, às vezes Arthur Gomes, por exemplo, o Lucas Silva, e às vezes o Papagaio tentando, às vezes alguma coisa, não adianta. Se você tiver alguns tentando, esse time já não tem qualidade, é um time que precisa do coletivo. Igual no passado, a gente sabia que era um time com o Pesolano, que era um time que não tinha nome, não tinha, assim, tanta técnica, mas o coletivo compensava isso. É uma coisa que acontece com o Botafogo. Você não vê que é um time assim que tem tanto assim, né, nome e tal, mas o coletivo, por exemplo, o Tiquinho, né, o coletivo faz a diferença. E esse coletivo não funciona, acontece o que acontece isso, aí parece que tá perdendo, mas não... Tudo como se estivesse tudo bem, tudo normal. Até que a fala do Rafael Cabral na saída lá, que ele fala que foi ainda falar por causa do respeito aos jornalistas e tal, né, que estão ali fazendo o seu trabalho, mas situação muito complicada. Eu falei, o time não ganha. E se for analisar assim, os últimos jogos, é só... Tá, pode ter até jogado bem, né? O último... Esse não jogou, mas contra o Palmeiras, até que não jogou tão bem. Contra o né? Contra o Corinthians também não jogou tão mal. Não jogou mal, por exemplo, mas... Mesmo assim, não sai com a vitória. E aí não adianta, tá? É aquela questão, sabe? Igual aquela vez, né? Só perde. Era o time que só perdia. Agora não ganha. É como se fosse a mesma coisa. Você vê que mesmo, né? Você não vê igual era pra ter visto pelo menos uma evolução. Já que não ganhou esses jogos e tal. Mas o mais preocupante é isso, você não vê uma evolução. Você não vê, assim, não vê. Tá, e aí agora, né, outro ponto. A entrevista até eu achei um pouco diferente desse que o Pepa estava tendo,
que ele falou, né, dessa questão de foi o pior jogo dele e tal, que não pode ter, que eles têm, né, que trabalhar e tal, não pode acontecer isso, né? Mas o que adianta? Igual, acho que teve uma pergunta do Samu, que ele fala, né, que podia, se pudesse trocar os 10 jogadores, que o time não jogou mesmo. Mas aí o Samuel pergunta, né, na hora da entrevista, ó, mas você só fez uma substituição. E aí ele meio que não respondeu mesmo, porque então acabou não respondendo meio que a pergunta direito. Ficou nessa coisa de que, mostrando, claro, que o que ele tem demonstrado nas outras entrevistas, que tá puto, que não pode acontecer isso e tal, mas que confia tal nos jogadores. Mas isso tá só no discurso. Esse que é o grande diferencial, o grande problema. Não ganha. E esse negócio de que, não, a gente tá trabalhando, é um time organizado. Esse jogo foi um jogo atípico, mas você não vê evolução. Você não tem visto evolução, assim, do jeito de jogar. E não ganha mesmo. Parece não tem um sangue ali mais correndo na veia. Você não vê, às vezes, igual o time do Grêmio, às vezes você via uma disputa de bola, assim, de eles, né, reagindo, Suárez mesmo, né, ali naquela entrega durante o jogo e tal. Não, do Cruzeiro, como se fosse um jogo normal, às vezes se tivesse um empate, né, desse alguma coisa. Não, uma passividade. Pra mim, tem essa questão também. Agora eu vou falar coisas, né, que pode estar influenciando nisso. Assim, pra mim, essa questão do Pipa continua, igual eu falei, continua quase. Ninguém entendeu a substituição, né, que ele parece que coloca um que nem tava jogando. Coloca o Daniel Júnior, não, Daniel Júnior que tá sendo vendido, aqui no caso não teve chance, parece que vai ser vendido. O Felipe Machado, continua colocando ele e tal. Não dá. Os outros lá que às vezes pode ter alguma tentativa e tal, não coloca. Então, sei lá, eu acho que isso acaba isso influenciando os jogadores, que eles percebem também que não vai surgir, não vão ser colocados, que o treinador vai perdendo, sei lá, igual. Aí a gente tá assim também, né? Às vezes sem confiança. Fala a verdade, assim, não sei qual seria a solução, mas você vai perdendo. A gente começa a ver que não é sem noção quem tá questionando o Pepa, não é, né, as decisões, se ele deveria ficar no comando. Não é uma loucura você tá questionando isso. Será que, né, dentro do próprio time mesmo não tá tendo gente com esses questionamentos? Isso acaba influenciando mesmo. Se você não vai confiando, né, nas questões do próprio treinador, psicológico abalado mesmo, que do jeito que perdeu, né, os 2 jogos, Correios no finalzinho, vai ficando abalado, você vai perdendo a confiança mesmo. E ainda mais depois teve também isso, né, a fala do Rafael Cabral no final do jogo, falando que, né, os jogadores têm que entender o peso de estar naquela camisa, de estar num grande clube. Então, parece que é nítido que tem alguma coisa interna acontecendo. Então, é meio que, tem hora que parece que tá faltando um pulso da diretoria mesmo, porque não pode também ficar amarrado técnico e tal para resolver. Para mim, sinceramente, não sei qual seria a solução. Se eu manteria ou não o Pepa, se é certo manter, esperar, se já é certo trazer outro. Mas, na minha visão,
igual no início, no primeiro turno, a gente falou, né, que aquele time que a gente tava tinha que trazer reforços porque já tinha dado o seu máximo aquele time. Pra mim, o Pepa conseguiu dar o seu máximo e não tem mais. Ele deu o seu máximo. Ele não tem, às vezes, coisas que ele pode tentar. Pra mim, não tem. Mas eu entendo, igual eu falei, entendo tanta gente que acha que ele deve permanecer, e tem tanto quem fala que às vezes tem que trazer outro técnico. Às vezes pra ter um ar novo. Então, tá numa situação complicada. Pra mim, já tava com o sinal, com o alerta ligado desde quando perdeu do Corinthians. E eu falei que esse jogo, eu já tinha comentado no vídeo, né, que era um jogo muito importante para vencer, e aí acabou não vencendo. Eu falei que contra o Grêmio, então, era tipo a resposta que a diretoria, não que a resposta do Pepa, né, se às vezes de manter mesmo o cargo ou não. Pra mim, esse jogo, então, contra o Bragantino, né? Não tem nem palavras assim, da importância. Tem que sair de lá. Sem a vitória é desastre. Até o empate é um desastre. Tem que sair com a vitória. E mesmo saindo com a vitória, tem que continuar na mesma pegada, porque a gente ainda deu sorte, tem isso ainda, né? Que essa rodada os times de baixo não venceram, então acaba quase continuando na mesma distância. Mas tem que continuar nessa pegada, porque um jogo só ainda não vai fazer, né? O Cruzeiro ainda respirar aliviado. E outra coisa também, né? Nessa questão, essa fala do Rafael Cabral, né? De que também, ele falou nessa questão do peso da camisa e tal, que tem gente que parece que não entendeu, então parece que tem um problema, e isso é resposta de diretoria, que tem que responder, não é técnico e tal. E ele também falou, né, da questão de que ia ter uma conversa no vestiário, mas não é possível que com esses jogos, assim, que já não teve uma conversa. Deve ter tido. Esses jogos também não foram bons, né? No outro lá, contra o Corinthians, Machado saiu puto e tal. Não é possível que já não teve uma conversa. Pra mim, igual eu falei, o Pepa já deu o máximo que ele podia, às vezes de inovar, de tentar coisas novas, o que ele parece que também às vezes não tenta. Claro que teve problemas, né? Igual o Matheus Pereira não tá, Matheus Pereira machucou, tal, mas você vê que às vezes ele podia, né, tentar alguma coisa diferente, porque tá ficando tudo do mesmo jeito. Ou joga bem, mas perde. Joga bem, mas não ganha empate. Joga mal e perde, ou tal. Não tá conseguindo os pontos, que é o que realmente importa. Então, não tá uma situação muito complicada. Então, pra mim, eu acho que já teve essa conversa, igual eu falei, e acaba que não tá surtindo efeito. Tá precisando de um sonho de novo. Ou às vezes o Rafael Cabral ainda falou tal, né? Que precisa, tipo, ter vergonha na cara desse jogo que eles fizeram, tal. O Pepe pediu também desculpa à torcida, mas se ficar só no discurso, tá ficando só no discurso, não tá adiantando. Tem que ter alguém, igual eu falei, Fabrício mesmo, sei lá, por exemplo, né, jogou no Cruzeiro mesmo, o Felipe Melo. Não falo da questão de ser mais agressivo no jogo, mas alguém pra falar, gente, dá uma sacudida. Que tá tendo problema. Se tá tendo problema, não tem como contratar. Vai ser com esse time mesmo. Ou você fala, gente, tá tendo problema e tal.
deixa todo mundo ali, fecha na sala e lava roupa suja, em casa mesmo. Tem que lavar, porque se não lavar roupa suja, vai ficar nessa coisa mesmo e a situação vai ficando mais complicada ainda, que aí vem mais pressão, aí vai ficando cada vez pior. Bom, acho que é isso. Fui fazer esses comentários do jogo, mas assim, acho que o jogo foi mesmo, né? O Grêmio tomou conta do jogo. Eu entendo também, né, quem fala que às vezes é muito precipitado, porque foi o primeiro jogo que o Cruzeiro meio que foi dominado, mas não adianta nada nos outros jogos, porque também não conseguiu as vitórias. Então eu entendo quem é a favor da saída do Pepe e quem não é. Agora eu tô com esse sentimento de que ele já tentou tal, ele não tem mais inovação, ele deu o que tinha pra dar mesmo, né? Igual esse time que tava no primeiro turno. E agora, igual eu falei, o próximo jogo é mais que importante, assim, é o jogo da vida, porque a situação tá complicando e aí, igual eu falei, todos os dois estão me falando. Aí o Cruzeirense vai lembrando do jogo, né, de 2019 e tal, e aí agora tá mais esperto, se você já tomou, né, por exemplo, aconteceu uma coisa, você já fica esperto para que não aconteça de novo. Então, pelo visto, o Cruzeirense não vai nem esperar chegar como aquela situação chegou. E também, igual eu falei, a diretoria tá precisando, nem que seja faz na coletiva na toca lá, porque tá precisando de algumas explicações, sim. E além disso, uma coisa que tem que ser tomada também tá. Não é muito em relação ao jogo, mas saindo, por exemplo, o Daniel Júnior, o outro também, o Alisson, pra quem não serve, mas vai pra Europa. Tá tendo que dar uma satisfação, contrata, mas não coloca. Como eu falei, tem os meninos lá que, na reserva e tal, mas não coloca. Explicar o motivo. E também em relação, igual eu falei, teve problemas aí falando, né, que eu também falando, né, dessa questão de que só treina que ganhou treino em um período e ganhou, igual o jogo foi ontem, né, hoje tinha saído que ia ter treinamento hoje, aí depois saiu outro que só vai ter treinamento amanhã, 3h30. Tem que dar uma explicação. Aí deu confusão, porque parece que falaram, né, que o Cruzeiro dessa questão de treinamento e tem que dar uma resposta assim, porque tá chegando muito cansada, sem intensidade e tal, e não é desse jogo que tá mostrando essa intensidade, tá? Que nesse pode ter sido a pior, mas os outros jogos já também não tinham mostrado uma intensidade. Então tem que dar essa satisfação a esses pontos que não estão sendo respondidos. Bom, acho que é isso. Agora, aguardar, igual eu falei, treinando essa semana, já teve folga, então não vai dando resposta por torcedor, aí vai criando essa bola de neve, que é uma especulação daí do que tá acontecendo, uma especulação do outro lado do que tá acontecendo, e aí vai virando essa confusão toda que não vai ajudar nada o Cruzeiro, que já tá começando a sentir essa pressão. Bom, comentem aí o que vocês acham também em relação ao Pepe, em relação ao time. E se, igual eu falei, eu seria a favor. Acho que o Pepe, não sei o que ele poderia fazer diferente. Pra mim, ele já tentou fazer o que ele pensava. Mas não sei também o que eu faria. Se eu traria, às vezes fica com o que tá lá, né, ajudando a questão do Rote.
Não sei assim o que eu faria.